uma boa noite a todos os irmãos e amigos que têm acompanhado nossos cultos e reflexões através das redes sociais de nossa igreja. Sejam muito bem-vindos para mais um tempo de reflexão e de oração. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua família neste tempo em que nós estamos vivendo. O Brasil vem enfrentando uma de suas piores crises, com reflexos imediatos e diretos na área social, econômica e política. Com o aumento das taxas de contaminação e de internações, estamos sob mais um decreto que traz restrições ainda mais severas à população. Várias reportagens e entrevistas nos dão conta e nos mostram que as equipes médicas estão a ponto do esgotamento físico e mental. Logo, teremos que cuidar daqueles que hoje estão se desgastando para cuidarem de nós. Não podemos deixar, portanto, de chorarmos com aqueles que choram, porque muitas são as perdas. Perdas de entes queridos, perdas de emprego, perda da renda básica, perda do carinho, do afeto, aquilo que deixa saudade. Esses sofrimentos se abatem sobre a vida de uma grande multidão de pessoas e famílias. Portanto, chorar com os que choram é o nosso papel neste momento. Não somente chorarmos com os que choram, mas orarmos, intercedermos e nos colocarmos à disposição para ajudarmos naquilo que se fizer necessário. Ao mesmo tempo em que devemos também celebrar a vitória daqueles que hoje estão sorrindo porque estiveram doentes e hoje se encontram curados. Diante de cenários tão avassaladoramente complicados, deveríamos estar nos perguntando: por que isto está acontecendo? E, consequentemente, continuarmos nos perguntando: o que podemos aprender com esta situação que se abateu sobre nós? E ainda, o que Deus quer nos falar através de tudo isto? O que Ele está nos dizendo neste exato momento em que sentimos a pressão, as agonias dos que sofrem, dos que estão perdendo, consequentemente também as ansiedades que se abatem sobre todos nós, porque não temos mais a certeza do dia de amanhã. Sabedores que somos que o amanhã pertence ao Senhor, que a nossa vida deve ser entregue dia após dia nas mãos do Senhor, porque o nosso futuro Ele sabe, mas não tem como estarmos livres de uma ansiedade que já nos cerca. O verso que vamos ler encontra-se em um contexto em que se percebe muito nitidamente dois tipos de pecados que se estabeleceram na vida de um povo: o abandono da fé e da confiança em Deus e em seu poder. Este é o primeiro tipo de pecado que fala-nos sobre o contexto do texto que daqui a instantes estaremos lendo. O segundo tipo de pecado, vivenciado na vida daquele povo, seria o apego demasiado no pretenso poder e capacidade no humano. Deus diz que o primeiro tipo de pecado
é escancarado e marcado com estilete de ferro, gravado com ponta de diamante no coração das pessoas. Diz ainda que o pecado escancarado é visto nas pontas dos altares. Isto tem muito a nos dizer enquanto servos de Deus, enquanto nos dizemos ser religiosos em essência, ou seja, o pecado cometido pelo povo daquela época, no contexto do versículo que vamos estar lendo, era cometido com o respaldo na religião. Um tipo de religião que costumava fazer parceria com o erro, com a mentira e com a maldade. Um tipo de religião que não transforma, muito pelo contrário, deforma. Um tipo de religião que se conforma com as mazelas das pessoas, tanto mazelas espirituais que trazem sofrimento e angústia, separação de Deus, quanto as mazelas materiais. Deus diz que o segundo tipo de pecado é aquele que desterra, é aquele que não permite ver o bem, é aquele que leva para o deserto, ou seja, é o tipo de pecado que faz sofrer, que traz angústia, que traz dores, solidão e separação. Maldito é o homem que confia no homem e faz da humanidade mortal a sua força. Deus chega a citar esta frase de forma muito contundente. Ou seja, o homem deixou de acreditar no poder infinito do Deus Todo-Poderoso e passou a confiar em si mesmo. Este é um pecado do qual nós devemos nos livrar. Crer na ciência, crer nos medicamentos, crer na sabedoria que Deus dá aos médicos que cuidam de nós, sim, claro, porém a nossa confiança primeira deve estar no Senhor Deus Todo-Poderoso, buscando-o de todo o nosso coração, porque Ele se fará achado de nós, se assim o fizermos, depositarmos a nossa fé, a nossa confiança nele e seguirmos na sabedoria que Ele tem nos dado em nosso dia a dia. O homem tem as suas capacidades naturais que lhe foram concedidas pelo próprio Deus Criador, mas ele não é o Criador e não tem o poder de realização. O homem não pode e não consegue satisfazer-se por si mesmo, a não ser que se volte para aquele que o criou. Então, nos deparamos com o verso 14 do capítulo 17 do livro do profeta Jeremias, que nos diz assim na Nova Versão Internacional: Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois Tu és aquele a quem eu louvo. Na primeira parte do versículo, temos um apelo. É um tipo de clamor reconhecido e sentido tão somente por aquele que vive a aflição do momento. Eu clamo ao Senhor, eu busco ao Senhor, eu anseio pela presença do Senhor. Eu peço o socorro do Senhor, porque a minha alma e o meu corpo almeja a sua presença, mas do que tudo em minha vida, eu peço ao Senhor a cura.
Eu peço ao Senhor a salvação. Porque se eu pedir e Ele, por sua misericórdia, me conceder, eu serei curado. Eu serei salvo. Pedro, quando se viu açoitado pelo vento, apanhando das ondas frias e afundando-se no mar, daquelas águas que já o estavam levando para as profundezas, gritou em desespero: Senhor, salva-me. O experiente pescador sentiu-se limitado frente ao poder do vento e das fortes ondas. Ele clamou então ao Senhor que o livrasse da morte, que o Senhor lhe estendesse a mão, que o Senhor lhe prestasse socorro no momento mais difícil, possivelmente, da sua existência até o momento. Este tipo de apelo só é feito pela alma que está em desespero, quando a dor já está dilacerando o coração, quando a solidão parece insuportável, quando a tristeza é semelhante a uma espada afiada que atravessa a alma. Em outra ocasião, o próprio apóstolo Pedro perguntou como se já soubesse e já tivesse a resposta: Senhor, para quem iremos nós? E o salmista, lá no Antigo Testamento, olhando para os montes, se pergunta: de onde me virá o socorro? Para ambas as perguntas, para a primeira de Pedro, ele disse: só tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido que tu és o Filho de Deus. Para a segunda, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nosso país está adoecido, meus irmãos, e nosso país está adoecendo com a doença. Em várias frentes observamos o adoecimento de nossa nação, nas UTIs, nas pessoas que estão sendo entubadas, nas macas, nos corredores, nas UPAs, no cansaço das equipes médicas, socorristas e plantonistas, no choro daqueles que não podem nem sequer se despedirem dos seus mortos com dignidade. O apelo deve existir hoje no meu e no seu coração. O lamento, o choro, o clamor: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo. Mas este apelo hoje deve ser ampliado, deve passar agora do individual para o coletivo. O nosso apelo, este clamor, este pedido de socorro deve existir em mim e a partir de mim. O sentimento de que nós também adoecemos, estamos adoecidos. Nosso apelo neste momento, portanto, deve ser: cura-nos, Senhor, e seremos curados. Salva-nos, Senhor, e seremos salvos. Nós, como igreja, temos um papel muito importante nesse momento da história do nosso povo. O nosso papel neste momento é o clamor, o apelo, a intercessão, o desejo sincero e necessário de que o Senhor visite o nosso povo com poder, com misericórdia, com curas, com salvação. Ninguém mais pode fazer isto. O papel de intercessão, o papel do clamor, o papel da oração, o papel do choro cabe a nós, o povo de Deus, neste momento da história. Só ao povo de Deus.
Na segunda parte do verso, Jeremias entende que a nossa gratidão, a nossa alegria e a nossa esperança é o Senhor. Então ele diz: Tu és aquele a quem eu louvo. O louvor nasce a partir daquilo que o Senhor faz. O salmista diz em outro lugar: Eu te louvo, porque de modo assombrosamente maravilhoso me fizeste. Neste caso, quando ele diz: Tu és aquele a quem eu louvo, quero acreditar que ele já esteja se referindo à cura, à salvação, pois ele clamou e foi ouvido, pediu e foi atendido, bateu e a porta lhe foi aberta, procurou no lugar certo e encontrou. Eu te convido a viver a presença de Deus neste tempo da nossa existência. Eu te convido ao clamor, eu te convido à intercessão, eu te convido à oração, eu te convido a confiar em Deus e em seu eterno poder. Eu te convido a ser povo de Deus. Eu te convido neste momento, eu te convido neste tempo de nossa história a nos dobrarmos em humilhação diante da presença de Deus e clamarmos pelo socorro do Senhor em nossas vidas e para o nosso povo, para a nossa nação. Vamos orar, vamos orar. Eu quero pedir que você junte a sua família neste momento, que você desligue a televisão logo após esta nossa oração aqui e que você busque a Deus, não somente hoje, mas amanhã, depois de amanhã, até quanto tempo permanecermos nesta situação e dizer a Deus: cura-nos e seremos curados, salva-nos e seremos salvos. Vamos orar. Deus amado e Deus bendito, louvamos o teu nome. E neste momento triste do nosso país e também do mundo, ó Deus, nós clamamos ao Senhor, nós pedimos ao Senhor que no nome de Jesus visita o nosso povo com poder, com cura, com salvação. Cuida dos médicos, enfermeiros, plantonistas, socorristas. Cuide, Senhor, dos atendentes. Cuida, Senhor, dos doentes. Cuida também daqueles que sofrem a perda dos entes queridos, sem ao menos terem a oportunidade de participar daquele momento triste de despedida. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor, estenda as tuas mãos sobre a nossa nação. Tenha misericórdia de nós. Nos ajude, Deus, precisamos de Ti. Nos colocamos em Tuas mãos e, como igreja, nos ajude a fazermos parte deste momento da nossa história, buscando a Tua presença. Cuida de nós. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua vida, que Deus fale ao seu coração. Cura-nos, Senhor, e seremos curados. Salva-nos, Senhor, e seremos salvos.